Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves, eu cuido de desenvolvimento de mercado para a América Latina e hoje a gente vai falar de soluções para alguns dos problemas mais populares com sistemas sem fio. Não, na verdade, não somente microfones, mas também sistemas in-ear. Bom, os três possíveis estados de qualquer dispositivo de áudio. Ou seja, ou ele funciona, ou ele não funciona. Ou seja, aí pode ser um monte de coisa, ele pode estar ligado ou ele está desligado, tem fonte, não tem fonte, tá? Agora o mais complicado é quando ele funciona, mas soa estranho, tá? Aí a gente pode estar com problemas nas conexões, com problemas nas configurações, então a gente tem que dar uma ajustada para identificar se o problema é algo que a gente pode consertar, às vezes não é, né? Às vezes realmente pode ser uma falha, todo equipamento pode falhar, mas na maioria das vezes a gente pode ajudar e às vezes a gente evita ter que mandar o equipamento para assistência técnica. Dois possíveis cenários, tá? Você comprou um sem fio, então você tem uma nova configuração e essa configuração não funciona, tá? Então o que acontece? Você tem que ver qual o local, qual a configuração e quais os sintomas. Tá? Isso é importante até se você for ligar para alguém te ajudar. Você manda um e-mail para a gente, por exemplo, meu sem fio não funciona. Eu vou querer saber onde é que você está, vou querer saber que configuração é, que banda de frequência, que modelo de equipamento, tá? E quais são os sintomas. Você chegar e falar, olha, não funciona, não ajuda muito a gente a identificar qual é o problema, né? A outra opção é você ter uma configuração que funcionava e de uma hora para outra parou de funcionar. Tá? Também a gente precisa saber qual o local, qual a configuração, quais os sintomas, mas também o que é diferente. E pensa nisso, porque isso é um ponto importante. Alguém é uma igreja e alguém instalou uma tela nova. Tá? Ou agora tem vídeo, não tinha vídeo. Agora tem banda, não tinha banda. O que é diferente no negócio? Isso ajuda muito a gente a poder identificar qual é o problema. Os problemas com conexão sem fio podem ser de duas razões. A gente pode ter um problema de áudio, tá? Ou seja, não tem som, o som está intermitente, o som está distorcido, tem ruído, tá? Mas a conexão de rádio, ou seja, o som chega. O som chega bem, mas ele chega ou não, ou o som não chega, mas o RF está sólido. Tá? Ou pode ser um problema de rádio. Tá? O problema de rádio pode ser não está chegando sinal de RF, o sinal de RF está baixo, ou o sinal de RF está intermitente, ele entra e sai, tá? Ou você tem um ruído de RF inesperado, alguma coisa que entrou no meio do caminho. Tá? Então é importante a gente saber identificar um e outro. Tá? E para isso é super importante a gente olhar os medidores ou os LEDs. A maioria dos equipamentos profissionais tem os medidores de nível de RF e de áudio, tá? E os bem mais simples têm pelo menos um LED que diz se tem RF ou se tem áudio. Então, se você tiver um medidor de RF alto, é uma coisa. Se você não tem áudio e quando você fala no microfone aparece o medidor de áudio, é outro sintoma. Então a gente vai analisar essas duas características e ver como que isso ajuda a gente a identificar os problemas, tá? Então se eu tiver problema de áudio, digamos que eu estou sem som ou o som está intermitente. A primeira coisa que eu tenho que checar é se não é um problema de RF, ou seja, se não é um problema de rádio. Tá? Então a primeira coisa é ver se o meu RF está sólido, se o meu medidor de RF está sempre no mesmo nível, sabe? Se ele não está menos da metade, de vez em quando ele aparece, esse tipo de coisa. Se for isso é um problema de RF, a gente
vai dar uma olhada daqui a pouco. Mas se não for, é um problema de áudio, se o seu RF está bom, e é um problema de áudio, precisa dar uma olhada na conexão com a fonte, tá? Se é um microfone com fio, se é um microfone de mão, tá? Dá uma olhada se a cápsula está bem conectada, tá? A maioria dos modelos da Shure você pode trocar a cápsula, então você separa o transmissor da cápsula, você desrosqueia ela, e às vezes isso ficou solto e pode dar um mau contato, tá? Então é só certificar que ela está bem rosqueada, tá? Se for um transmissor de corpo, ver como é que está o microfone, se o cabo está justinho, se não está solto, tá? Se está chegando distorcido, tá? Se está clipando, é uma questão, precisa ver quem está clipando. Primeira coisa é ver se não é a console. Lógico, o teu sem fio está ligado em algum lugar, tá? Então você vai dar uma olhada no medidor de áudio, se ele está sempre no talo e sempre com o vermelho aceso, por exemplo, tá? Você pode estar com o áudio já saindo distorcido do próprio receptor. Se ele não está o tempo todo cheio e você não basicamente só toca o vermelho de vez em quando ou nunca toca o vermelho, dá uma olhada na console, baixa o ganho, né? Monitora com fone de ouvido se o teu receptor tiver saída de fone de ouvido e vê se continua distorcido para ver se não é a mesa, se não é o que está vindo depois, tá? Se tiver distorcido no receptor, aí já chegando, se você botar um fone de ouvido no receptor ou você tirou todo o ganho da mesa, continua, o som vem bem distorcido, a gente dá uma olhada no transmissor, tá? Se for um transmissor de mão, um microfone de mão, a gente dá uma olhada se o ganho do microfone não está muito alto. Se tiver, a gente diminui um pouco, prova, vê se resolveu. Se for um transmissor de corpo, a gente vê o que está entrando, tá? O que está conectado nele. É um microfone de lapela, é um microfone de orelha, né? Esses microfones de tiara. Ou eu estou entrando o sinal de uma mesa. Isso acontece muito. Às vezes o pessoal quer fazer uma caixa remota sem fio, então entra no transmissor de corpo o sinal da mesa e o receptor perto da caixa acústica. Só que o sinal que sai da mesa é linha, tem um nível muito mais alto do que um sinal de microfone. Então você tem que atenuar o receptor quando você vai usar esse tipo de aplicação. Então pode ser isso. Também pode estar distorcendo no transmissor, tá? Em caso de ruído, também é muito importante checar o RF, porque o RF é uma grande chance de ruído, tá? Agora, se o RF estiver sólido, tá? Aí a gente precisa dar uma olhada em conexão. A grande fonte de problema é conexão, ou seja, conector mal, conector enferrujado. No caso de transmissor de corpo, o que acontece muito com ator em peça de teatro, esse tipo de coisa, é que o suor escorre às vezes pelo cabo do microfone e vai se depositar no conector, tá? Então isso não é uma coisa que ocorre em uma utilização, né? Ou seja, a melhor prática para isso é você limpar o cabo todo do microfone até o conector e o transmissor todo depois de cada apresentação, para evitar que você acumule isso. Agora, se você vai acumulando isso vai oxidar o teu transmissor, tá? A conexão com o teu transmissor, e isso pode te dar ruído. E, obviamente, a conexão de áudio do receptor na mesa é um negócio muito importante, tá? Às vezes o pessoal fala, o sem fio não está funcionando e é porque eu estou pegando um ruído estranho e não sei o que, no fim das contas é o cabo que está sem terra, ou a conexão de terra que está invertida. Tá? Então isso é bem importante e não tem nada a ver com o sistema sem fio. Agora, rádio. Primeira coisa, não tem o RF. O medidor de RF não aparece nada. Tá? Primeira coisa e o mais óbvio, mas verifiquem. Não é porque é óbvio que a gente não tem que verificar.
se está ligado e se tem pilha. Tá? Eu já vi muitos casos disso. Ah, não funciona, bom, precisa apertar o botão para ligar. Se não ligar, não funciona. Tá? Ou às vezes a pilha, você acha que a pilha está boa, você liga, você viu que acendeu o display, você vira para o outro lado para ver outra coisa e a pilha apagou, ou seja, acabou a pilha. Então verificar que está tudo certo. Verificar que a frequência está ajustada. O medidor de RF ele só vai medir a frequência que ele está ajustado. Então, se o teu receptor está no grupo 1, canal 3, e não tem nenhum transmissor transmitindo no grupo 1, canal 3, tá? Ele não vai aparecer RF. Então, você tem que certificar que o transmissor e o receptor estejam na mesma frequência para que passe o RF. A outra coisa é ver se tem antena ligada. Tá? Muitas vezes isso aí também é muito normal. Você liga o sem fio, não chega nada. Aí você esqueceu de colocar a antena. Tá? E o mais engraçado é que às vezes funciona. Tá? Às vezes mesmo sem... O receptor é tão sensível que mesmo sem antena, se você estiver muito perto dele, se tiver 1 metro, 2 metros do receptor, às vezes funciona. Aí você deu 2 passos para trás, para de funcionar. As antenas você tem que verificar nos dois, no transmissor e no receptor. Tá? No transmissor, quando é um transmissor de mão, muitas vezes você não vê a antena. Mas é importante saber que a antena está no lado oposto da cápsula. É meio óbvio para muitos, mas pode não ser tão óbvio para algumas pessoas. Ou seja, quando uma pessoa segura o microfone para cantar ou para falar, existe um ponto perfeito onde a mão dele deve estar. A mão dele não pode tapar nada da cápsula, ou seja, não pode fazer que nem o pessoal que canta rap, que agarra o microfone pela cápsula, mas isso gera um outro problema, tá? Não é um problema de RF. Mas também você não pode segurar o microfone muito para baixo, na outra ponta do microfone, porque ali está a antena e o corpo da gente absorve radiofrequência, então você pode diminuir a antena. No caso do transmissor de corpo, muitos deles a antena é rosqueada, tem um conector ali. Tá? Então vale a pena desrosquear, ver se está tudo limpinho, se a conexão está boa, pôr a antena de novo e aí ver se volta o seu RF. Tá? RF baixo. RF baixo, ou seja, o teu medidor de RF não chega na metade. Aí pode ser um montão de coisas. Pode ser, você precisa ver se o dispositivo é de bolso, se é portátil, se você está trabalhando com um receptor de câmera, tá? Se você está trabalhando com um transmissor de corpo e aonde está o transmissor de corpo, se ele está num bolso, se ele está na roupa, se ele está na fantasia. Tá? Como é que estão as antenas? Como é que estão os cabos de antena? Qual a distância? A gente vai falar de tudo isso um pouco mais em detalhe, porque isso é bem importante. É bom entender por que o microfone sem fio corta. Por que uma transmissão sem fio corta? É tudo uma questão de relação sinal-ruído. A gente tem um ruído de fundo normal de RF. Tá? Esse ruído pode ser causado por o ruído atmosférico normal. Tá? Então sempre tem alguma coisinha, que seria um ruído muito baixo. Ou pode ser causado por uma tela de LED que está muito perto, ela levanta o ruído. Pode ter um outro equipamento transmitindo numa frequência perto, ou seja, pode ser um in-ear, pode ser um sistema de intercom, pode ser um rádio, pode ser um celular, depende muito da frequência. Ou pode ser um canal de televisão, uma transmissão de alta potência. Tá? Então, tudo isso é o ruído. A gente tem muito pouco... a gente não tem muito controle sobre o ruído. O lance não é diminuir o ruído, mas é evitar o ruído. Tá? Nesse exemplo que eu tenho na tela, o microfone da série profissional, normalmente 150 metros é uma distância normal.
em condições ideais para esses microfones trabalharem. Até 150 metros eles trabalham, mas com a relação sinal-ruído boa. O que acontece é que existe um circuito dentro do receptor que chama o circuito de squelch. E o squelch, o que ele vai fazer? Ele não é nada mais do que um mute, tá? Ele vai dar um mute na saída do receptor se ele não achar nada na frequência que ele está buscando, tá? Então, se ele não achar nenhuma informação naquela frequência, o que o receptor vai tentar fazer? Vai tentar demodular o ruído. E aí o resultado é shhh, tá? Então, o que acontece? Para evitar esse ruído, existe um circuito que muta a saída de áudio. Então, o que acontece? Essas frequências que vocês estão vendo na tela são as portadoras, onde o meu sinal de RF anda. O meu áudio é modulado nelas, tá? Quando o sinal delas abaixa ou chega muito perto do ruído, o circuito de squelch muta o canal. Tá? Então, imagine que aí eu tenho o mesmo microfone, só que eu estou colocando em 3 frequências diferentes. Uma frequência está limpa, que seria o 630-125, tá? Que é perto do canal 40 UHF. A outra frequência tem algum ruído, ou seja, a do canal 42, é 641-875. Que esse ruído pode ser um in-ear que está perto, pode ser um rádio, pode ser uma televisão que está muito longe. E o canal 43 é ocupado, tem uma televisão ali, que seria o 648-250. Como é que a gente se comporta nessas 3 frequências? Ou seja, vê bem, é o mesmo microfone, no mesmo lugar, com o mesmo usuário, andando no mesmo palco, tá? Só que eu só mudei a frequência que eu estou trabalhando. Na primeira, no caso da esquerda, que seria o canal 40, eu posso me afastar até 150 metros da antena, contanto que eu tenho uma linha direta de vista com a antena. No segundo caso, onde o meu ruído é um pouco mais alto, essa minha distância já caiu para 30 metros. No terceiro caso, que é onde eu tenho um canal de televisão ocupado, a minha distância caiu para 3 metros. Tá? Então, o ponto mais importante de qualquer sistema sem fio é encontrar a frequência mais limpa. Tá? E tem algumas maneiras da gente fazer isso. Tá? Mas é importante saber isso. O que importa é a relação sinal-ruído. Tá? E como importa a relação sinal-ruído, não adianta tentar encontrar algumas alternativas, tipo, vou colocar um booster na antena. Não adianta, porque o booster vai amplificar tanto o sinal como o ruído. Então, se ele amplifica os dois, então a relação sinal-ruído não muda. Tá? Então, booster, amplificador, antena ativa, não aumenta a distância que o teu microfone trabalha, porque ele amplifica tanto o sinal como o ruído. Tá? Então, problemas com conexão de rádio. Tá? Se o RF está intermitente, precisa dar uma olhada no transmissor. Tá? Ou a antena. Eu posso ter um conector BNC que está frouxo, posso ter sujeira, posso ter oxidação no conector. Eu também posso estar tendo problema de percurso múltiplo. Isso daí a gente vai dar uma olhada um pouco mais em detalhe, mas isso é muito fácil identificar, porque isso significa que o microfone vai cortar em alguns pontos específicos e sempre naqueles pontos. Tá? Porque isso tem uma relação com a distância da antena e paredes e tudo mais. Ou então eu tenho que ver se é interferência. Tá? Se de vez em quando a interferência normalmente ela não vem só com o corte. Normalmente você vai escutar algum ruído junto com o corte. Tá? Isso normalmente significa interferência. Ou seja, significa que o teu nível de ruído subiu muito rápido e aí o circuito de squelch mutou o microfone, mas antes dele mutar, saiu um pouquinho do ruído ainda. Isso significa que você tem que trocar a frequência. Tá? Interferência de percurso múltiplo, multivia. Tá? A multivia ela é para o RF o que uma interferência de fase é para o áudio.
Tá? Então, basicamente, o sinal de radiofrequência bate em alguma coisa metálica e se reflete. Então, eu tenho tanto o áudio, o sinal de RF que vem do meu transmissor direto para a antena do meu receptor, como eu também tenho o sinal que vem refletido de alguma superfície metálica ou de algo que refletiu o RF. Tá? Isso, como o percurso é diferente, então eu tenho tempos de chegada diferentes. Isso muda a fase. Tá? Eu sei que pode ter gente que está escutando que não tem muita facilidade com o conceito de interferência de fase, mas a gente não tem tempo aqui para explicar muita coisa. Se você quiser dar uma procurada na internet, interferência de fase, e você vai ver basicamente o que é. Mas basicamente é quando um sinal está subindo e um sinal está descendo, tá? Um sobe e o outro desce, se você combinar os dois, você zera. Ou seja, você está pegando um sinal positivo com um sinal negativo, você vai zerar. Isso faz com que o microfone corte. Tá? Não porque o ruído subiu, mas porque a sua portadora baixou. Tá? Porque ela se somou com alguma coisa que era invertido dela. Tá? O melhor jeito de evitar isso, e hoje a maioria dos microfones sem fio tem, é usar duas antenas, o que a gente chama de circuito de diversidade. Tá? Porque como as antenas estão afastadas e pelo menos 1/4 do comprimento de onda, o efeito do multivia nunca vai ser o mesmo nas duas antenas. Então eu sempre vou optar, se deu pau numa antena, trocar e usar outra. É por isso que os microfones sem fio têm duas antenas. Tá? No caso dos in-ears é mais complicado, porque com exceção do PSM-1000, que é o in-ear mais utilizado no mercado profissional, todos os outros recebem com uma antena só. Então já é mais complicado o efeito de multivia. Você tem que tomar muito mais cuidado com o efeito de multivia. Interferências inesperadas. Esse é um problema. Tá? Aí tem que ver algumas coisas. Por exemplo, se você chegar e falar, olha, eu estou pegando interferência quando eu chego em 200 metros da antena. Bom, isso é com certeza porque a tua portadora, ou seja, o teu sinal está muito mais baixo do que ele deveria estar. Tá? Porque, obviamente, com a distância, o sinal vai diminuindo. Então, o teu sinal está muito mais baixo. Agora, se você está dentro da distância que você deveria estar trabalhando, a gente vai analisar algumas possibilidades. Tá? Agora, essa interferência de RF acontece só com alguns equipamentos ligados? Pode ser. Tudo funciona bem, mas naquele culto dos jovens onde liga o projetor ou onde liga a tela, dá problema no microfone. Bom, então o problema pode ser relacionado com a tela. Tá? Só acontece em algumas frequências. Tá? Isso é mais... normalmente é o caso, mas é mais difícil de ver porque você não vai ficar trocando frequência o tempo todo. Normalmente a gente escolhe uma frequência que funcione e deixa nela, né? Mas se você trocar de frequência, por exemplo, a interferência continua ou ela vai embora. Né? Ou seja, se vai embora pode ser simplesmente que a frequência estava suja, tinha alguma interferência, o ruído estava muito alto, então você pegou uma frequência mais limpa e funcionou. Tá? É importante saber que não dá para trocar frequência. Se você tiver múltiplos microfones, você não pode simplesmente trocar a frequência de um deles. Tá? Você pode até trocar, desligar todos os outros, trocar a frequência só daquele e ver se melhorou a interferência. Isso significa que você precisa fazer uma outra coordenação de frequência, ou seja, achar a frequência limpa para todos os microfones que você está usando. Tá? Você nunca troca a frequência de um só, você sempre troca de todos juntos, porque elas têm que ser compatíveis entre elas. Esse é um exemplo de uma tela de LED ligada com imagem. Esse é um scan de banda larga, da faixa inteira de UHF, na verdade até um pouco mais. Cada painel de LED, eles emitem uma determinada radiofrequência. Quando você coloca eles perto um do outro, o que acontece é que eles geram intermodulações. Então essa sujeira toda que você vê, todos esses picos são gerados pela tela de LED
E além disso, você pode perceber que de 700 para baixo, o nível de ruído de piso é muito mais alto, tá? Então já está bem complicado. A gente tem que evitar ao máximo a contaminação por tela de LED, porque todos os palcos hoje têm tela de LED, né? Bom, inspecionar os transmissores e receptores, isso é algo que a gente tem que fazer no dia a dia, tá? Quando eu desligo um transmissor, o sinal de RF escurece, ou seja, o medidor apaga, tá? Então significa que eu não tenho interferência nenhuma, que está tudo certo, certo? Ou seja, só a minha frequência, só o meu microfone está naquela frequência. Se eu desligo o microfone e o RF só baixa um pouquinho, significa que tem alguma outra coisa naquela mesma frequência. Então já é um sinal para você pensar numa frequência diferente, tá? Quando eu ligo o microfone, o medidor vai para o máximo? Se ele vai, é ótimo, porque se ele vai para o máximo em todas, ou perto do máximo em todas as distâncias que eu tenho que percorrer, está tudo certinho. A minha colocação de antena e potência de transmissão está tudo certo, tá? Se a gente tem indicador de mute, tá? 1 no LXD e no LX e 2 no HFR e no Accent, tá? Os níveis de áudio estão adequados, está funcionando bem, você está escutando bem, o áudio chega bem, tá? Você tem uma boa modulação, tá? E aí tem que saber como é que você vai escolher as frequências. Você vai fazer pelo scan do próprio equipamento ou você vai usar o computador para fazer isso? Como é que estão os seus transmissores? Se a bateria está boa, se é recarregável ou se é de uso único. Se for de uso único e ela já não estiver boa, não tem outro jeito, tem que jogar fora. Se for recarregável, põe para carregar. Tá? Se é recarregável, ela está segurando carga, porque isso é uma coisa muito importante hoje. Tem muita bateria dessas padrão AA que ela funciona muito bem quando ela é nova e depois de um pouquinho de tempo ela já não segura mais carga. Então tem que ficar bem esperto com relação a isso. As antenas estão em boas condições, tá? Os conectores de antenas estão intactos, tá? A antena está exposta ou não, corrosão, suor, nível de bateria, tudo isso é importante analisar antes de apontar e falar, tem um problema com o microfone. O sistema de antena é uma das coisas que mais dá problema, ou causa problema com sem fio. Tá? Eu já vi das coisas mais absurdas do mundo. Tá? Antena jogada embaixo da mesa da console de PA. Tá? Cabo de antena que termina em nada. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? Importante, tem que ter linha de visão. A antena e o transmissor, ou a antena e o receptor, se for um in-ear, tem que estar se vendo o tempo todo. Tá? Sem obstrução nenhuma, em nenhuma parte do palco, em nenhuma parte do percurso. Tá? Então, se é um palestrante e ele está sempre virado para o público e sempre com o transmissor nas costas, então põe a antena para trás dele. Tá? Se é um cantor e esse cantor vai para trás da bateria uma determinada hora no palco, você tem que pôr a antena alta o suficiente para que ela alcance o cantor por cima da bateria. Tá? A antena sempre tem que estar vendo o microfone. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha mais para frente com diferença de antena de PSM com antena de microfone perto. Tá? Se você está na frequência correta, se você tem alimentação para antenas ativas, tá? A antena ativa tem um LEDzinho que diz que se a antena está ligada ou não. E essa alimentação vem do receptor ou do distribuidor de antena, tá? Se você tem uma antena ativa e esse LEDzinho não está aceso, tem algum problema. Tá? Você pode ter o ganho da antena ativa ou muito alto ou muito baixo, tá? Os conectores oxidados, isso é uma coisa que acontece muito. Tá? Às vezes
especialmente em lugares de alta umidade, tá? Às vezes um lugar que não tem ar-condicionado. Isso realmente, a umidade pode corroer os conectores, tem que tomar cuidado com isso. Como é que você faz a distribuição de antena? Você tem mais de um sem fio e você está usando uma antena só. Você está usando o T que sobrou da DirecTV, tá? Você está usando um T de 50 ohms próprio para distribuição de RF, ou você está usando um distribuidor ativo, que é um rack, onde você distribui para os seus equipamentos, ou você não está distribuindo nada e você tem a famosa guerra das anteninhas dentro do rack. Tá? Você tem amplificador de linha, eles estão funcionando e tudo mais. Vamos dar uma olhada em alguns pontos dos mais importantes, depois eu vou voltar para as perguntas. Antena de transmissão e recepção. Uma coisa importante, isso não acontece muito, mas quando acontece é um problema. Existe uma distância mínima entre o transmissor e o receptor. Não máxima, mínima. De 3 metros, mais ou menos. Você não pode, por exemplo, operar um transmissor. Digamos, você está fazendo um palestrante. Ele tá de frente para o público e o rack de receptor dele está nas costas dele numa mesinha. Tá? Ou ele está sentado na mesa onde está o receptor. Está muito perto. Aí o que acontece é que o teu medidor de RF vai estar sempre com o vermelho aceso, tá? Vai sempre com o vermelho aceso, e isso significa que está distorcendo o RF. Distorcendo o RF, ele gera problemas, o ruído do RF sobe. E aí você pode cortar o sinal do microfone ou ter interferência só por estar perto demais da antena. Então, quando isso acontece, você tem que ou baixar a potência do transmissor, se você tiver controle, ou se você não tiver controle, botar o receptor mais longe. Tá? Esse é o caso do HFR, é o medidor quantos dBs e quantos LEDs se acendem. Ou seja, tem um range super grande entre todos os LEDs acesos e o vermelho. Ou seja, de menos 67 dB a menos 25 dB, todos os LEDs estão acesos. Só que o vermelho não está aceso ainda. Quando o nível subiu de menos 25 dB, aí ele acende. Aí o RF está muito alto. Isso aconteceu já com o pessoal que saía com antena ativa para fazer externa e usava cabo muito grande, amplificava muito a antena ativa, depois chegava dentro do teatro, trocava os cabos por cabo curtinho, mas não mudava o ganho da antena. Então isso saturava o circuito de recepção e o microfone cortava. Ou seja, um microfone que funcionava bem a 50 metros de distância, mas não funcionava bem a 3 metros. Muito importante, se você está trabalhando com in-ear e sem fio e microfone, especialmente se você está com duas antenas omnidirecionais, você tem que deixar uma boa distância entre a antena do in-ear e a antena do microfone. Porque senão o que acontece é que mesmo eles estando em frequências diferentes, o in-ear, como transmite com uma potência muito mais alta, ele vai aumentar o ruído da recepção do sem fio. E você aumentando o ruído, você diminui a distância operacional. Tá? Então é muito importante. O ideal é usar antena direcional, tá? No in-ear, porque aí você põe a parte de trás da antena voltada para a antena dos microfones, porque assim ela não irradia nessa direção. Tá? Em palco, onde normalmente as antenas dos microfones e dos in-ears estão com um engenheiro de monitor, se você usar uma antena helicoidal para o in-ear, você põe ela um pouquinho para frente da antena dos microfones. E aí a helicoidal ela é muito fechada para transmissão frontal. Então você vai ter muito pouca transmissão para trás, o que não evita que você tenha interferência nos seus microfones. Posicionamento de antena com relação a público. Nós absorvemos RF, tá? A gente tem água salgada, o sangue é salgado, né? Isso absorve eletricidade, então absorve RF. Então, se você tiver um palestrante, ou se tiver um cantor, quem quer que seja, e o teu RF tiver que passar pelo público,
ele vai deteriorar para chegar na antena. Então, põe a antena alta, de forma que o RF não passe pelo público. Esse é o que eu chamo do efeito barriga. É uma coisa que acontece bastante, é um ponto muito importante. Se você tiver um palestrante e o receptor estiver para frente dele e o transmissor estiver nas costas, o RF tem que passar pelo corpo, atravessar o corpo, tá? E realmente existe, você pode perder até uns 15 dBs nessa passagem pelo corpo. Tá? Então o ideal, se está sempre nessa condição, é você colocar a antena atrás, tá? Botar o receptor no palco ou botar as antenas atrás, na parte de trás do palco, para a antena estar em linha com a antena de transmissão. Tá? Como a gente diz, né, a gente acaba ganhando alguns dBs de absorção a cada ano que passa, depende de quanto chocolate a gente come. Exemplos de má colocação de antena. Tá? Por exemplo, dentro do rack, quem já não passou por isso? Vou colocar o sem fio dentro do rack, só que ele está em cima da pedaleira, está em cima do amplificador, está em cima de alguma coisa que é fundo. E está embaixo de alguma coisa que é fundo também. Eu não tenho como botar a antena na vertical. Então a antena está na horizontal, apontada para trás. Tá? E ela está muito perto do material metálico. Então o que acontece? O material metálico vai absorver e vai diminuir a eficiência da antena. Tá? A antena unidirecional ela não é muito eficiente nas pontas. Tá? Ela é eficiente nas laterais. Então ela não está olhando para o microfone de jeito nenhum e ela está dentro do rack. Então, para funcionar isso vai ser difícil. A gente explica melhor isso no seminário avançado, no seminário de RF. Tá? Então, se o conceito não ficar muito claro, depois a gente vai fazer um outro webinário só para falar sobre característica de radiofrequência, mas basicamente o que vocês precisam entender é que se na faixa de UHF, que é onde a gente trabalha, qualquer espaço entre barras metálicas que seja menor que meio metro, o sinal de radiofrequência não passa. Tá? Ele enxerga isso como se fosse fechado, como se fosse um sólido. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? As antenas estão aí, tá perto do usuário, mas o RF não chega, porque essa jaula que ela está dentro bloqueia o RF. Tá? Esse é o mesmo conceito que a gente chama de jaula de Faraday, que é para isolar transmissões de radiofrequência. Mas, obviamente, o objetivo da gente no microfone nunca é isolar, e é sempre melhorar, certo? Isso, na verdade, foi uma aplicação, não é algo que foi mal feito, digamos, é mal feito do ponto de vista de RF, mas é porque era uma quadra de basquete e eles queriam proteger as antenas para evitar que a bola quebrasse a antena. As antenas aqui estão muito perto uma da outra. Qualquer antena que fica perto uma da outra, a antena é metal dentro. Por mais que seja borracha em volta, ela é metal dentro. Qualquer metal que esteja perto da antena diminui a eficiência. Então, qualquer antena uma do lado da outra vai diminuir a eficiência. Por isso que a guerra das anteninhas dentro do rack é um problema sério, porque as antenas ficam muito perto uma da outra e isso diminui a eficiência do sistema em geral. Tá? Sem contar que se o rack for metálico, aí ele está totalmente blindado. Cabos. Se você for usar cabo externo, o importante é saber que a perda por metro é proporcional à frequência. Tá? Então, se você estiver usando um equipamento de banda G, que é em 470 ou 480, o cabo que você estiver usando ele pode ser mais longo do que se eu estiver usando em 800 MB ou 700 MB. Tá? Cada tipo de cabo dá uma perda em dB. Essa tabelinha aí, que vocês vão poder depois olhar no YouTube quantas vezes você quiser, porque o webinário vai para o YouTube depois. Essa tabelinha tem quantos dBs de perda em cada frequência para 10 metros ou para 100 pés, que seriam 30 metros. Tá? E aí tem o tipo de cabo à esquerda. A gente pôs Belden porque a Shure trabalha com cabo Belden, mas qualquer outro fabricante de cabo, se você colocar na internet perda por metro e o modelo do cabo, você vai conseguir essa informação. Tá?
Os cabos da Shure, caso você queira um cabo que saiba que ele é feito para especificação, os cabos da Shure, eles são feitos para você ter no máximo 5 dB de perda no comprimento total do cabo. Tá? Então o cabo, o A8100, que é um cabo de 30 metros, ele é aquele cabo grosso que é o RG213 que tem baixa perda. Tá? O 850, que é um cabo de 15 metros, ele é RG8X, que é um cabo de baixa perda. Agora o cabo pequenininho de 1 metro, de 2 metros que você liga a antena para frente do rack, ele é um RG58, que é o cabo mais popular. Todos os cabos de RF são 50 ohms. Não utilizem cabo de televisão, cabo de vídeo. Tá? Cabo de vídeo é 75 ohms e você tem muito mais perda no cabo. Tá? Então isso é muito importante. Inspecionar o conjunto de frequência. Conjunto de frequência que você usa. Todas as frequências que você usa têm que ser compatíveis. Tá? Você pode calcular isso através do scan no próprio equipamento. Tá? Se você fizer um scan e ele vai te dizer grupo 2 tem 10 frequências livres. Você pega essas 10 frequências do grupo 2, você sabe que elas são todas compatíveis. Nunca misture os grupos. Tá? Sempre pegue todas as frequências do mesmo grupo. Agora, isso complica se você estiver usando equipamentos diferentes, tá? Mesmo do mesmo fabricante ou de outros fabricantes. Para coordenar frequência de equipamentos de modelos diferentes, de fabricantes diferentes, você precisa usar o software. O Wireless Workbench, que é o nosso software, você pode baixar direto do nosso site, é de graça. Ele funciona tanto em Mac como em PC. Você põe todos os equipamentos que você tem, quais os canais de televisão que estão ativos, e ele calcula as frequências compatíveis. Tá? Se você tiver algum equipamento Shure conectado via rede, você vai poder também fazer um scan e saber exatamente qual a interferência que você tem. A gente vai fazer webinários depois só sobre o Workbench. Tá? Essa é a tela do Workbench, isso aí foi Vinha del Mar, no Chile, em 2014. Esse foi o Maracanã na final da Copa. Tudo bem lotado. Tá? Esse é a Avenida Paulista. O ruído é algo absurdo, assim, o nível de ruído, com a quantidade de antena que tem na Avenida Paulista é absurdo. Tá? Isso são intermodulações. As intermodulações, o que significa? Se você olhar para o lado esquerdo, o gráfico da esquerda, eu tenho 2 transmissores, podem ser 2 microfones. No gráfico da direita, eu tenho esses 2 microfones mais perto um do outro. O que acontece? Esses outros picos que aparecem não são microfones, são intermodulações entre esses 2 microfones. Tá? O que acontece com isso? Isso não afeta esses 2 microfones, mas vai afetar se eu tiver um outro microfone na frequência onde aparece a intermodulação. Tá? Ou seja, quando os microfones chegam perto um do outro, o ruído naquela frequência vai subir, e se ele passar o ruído da portadora, o squelch vai mutar o microfone. Tá? E por isso que as frequências têm que ser compatíveis. O que significa compatíveis? Significa que mesmo que eu tiver uma intermodulação entre 2 transmissores, eu não vou ter nenhum outro microfone na frequência onde vai aparecer a intermodulação. E o melhor jeito de fazer isso é usar o software, que o software calcula isso tudo para você. Tá? Tem 2 maneiras de fazer, ou seja, uma delas é você fazer por grupo e canal, mas para isso você tem que usar equipamentos do mesmo modelo, do mesmo fabricante. Tá, e tudo bem, se você tiver, por exemplo, o Kelly XD, que é um dos nossos mais novos, ele tem rede, então se você ligar todos eles num switch de rede, você faz o scan em um, ele já sabe quantos tem e já divide a frequência para todo mundo. Tá? Então é super fácil. Mas a gente sabe que muitas vezes você compra um equipamento, aí depois você vai comprar outro e não é igual ao que você comprou antes, então aí o melhor é entra no site da Shure, baixa o Wireless Workbench, e aí a gente vai falar em outros webinários só sobre o Workbench, como é que você usa ele para carregar para frequência, mas tem um webinário já no YouTube sobre o Workbench, então você pode dar uma olhada, e é um software relativamente simples de uso, não é uma coisa complicada. Não. Bom, a gente teve muita coisa para falar, então agora eu abro para as perguntas, eu já tenho algumas perguntas aqui, como sempre, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta mais complicada, que a gente vai levar muito tempo para responder aqui, ou é um projeto que vocês também não querem discutir em público, alguma coisa assim, manda um e-mail para mim, nevesadinaldo@shure.com, e a gente conversa sobre isso.
Me pergunta sobre antenas no teto de estúdios. A antena no teto de estúdio, ela tem um ponto importante que você precisa ver. Muitas vezes no estúdio, especialmente estúdio de televisão, eu tenho uma malha, uma grade, né, digamos, que suporta as luzes. Ou seja, são várias barras de aço que fazem como se fosse um quadriculado assim, que seguram as luzes. Se a antena estiver para cima disso e você tiver um espaço nesse quadriculado que for menor do que o comprimento de onda, você vai bloquear o RF. Então, o ideal, sempre eu recomendo, é que a antena esteja para baixo do nível das luzes e não para cima. Eu sei que é complicado às vezes, porque ela estando para baixo do nível das luzes, ela não pode estar na linha da luz, senão vai fazer sombra, aquela coisa toda, mas o ideal é que ela esteja para baixo, tá, do nível. E se é um estúdio onde você filma nos 4 cantos, por exemplo, você tem 4 cenários diferentes, o ideal é que seja uma antena omnidirecional e que ela baixe bem no meio do estúdio. A antena pode estar atrás do fundo do palco, contanto que você não tenha nada metálico, ou seja, se você tiver uma tela, por exemplo, de pano no fundo do palco, e você colocando a antena ali, ela vai ter uma linha direta com os microfones ou com os in-ears, não tem problema nenhum. Tá? Eu já vi até antena de in-ear colocada embaixo do palco, apontada para cima, se o palco for de madeira. Tá? Agora, se o palco for feito com barra de alumínio e tudo mais, aí você tem obstrução. Quando você me falam em instalar o receptor na treliça frontal do palco, eu estou imaginando que o receptor não te permite colocar antenas externas, né? Funciona. Você tem que, de preferência, deixar a antena em si o mais longe possível da treliça, porque a treliça normalmente é de alumínio e é altamente condutora. Então, você deixando ela o mais longe possível da treliça, a antena, pelo menos o ideal é um palmo de distância, e se ela tiver linha de visão direta com os microfones, funciona sem problema. Se o teu receptor não te permite tirar as antenas, realmente o ideal é você usar uma medusa analógica, tá? Um cabo XLR, para deixar o receptor o mais perto possível do cantor ou do apresentador. Tá? Se o teu receptor te permite colocar antenas externas, às vezes é mais fácil você deixar o receptor onde ele está e botar a antena perto, levar um cabo para lá. O cabo de antena você pode passar junto com o cabo de AC para o lado do RF, tá? Ou seja, não é problema nenhum. Se você passar via de regra o cabo de RF não vai ter muito problema passando do lado do AC, porque não tem RAM, né? A frequência é tão diferente que não vai ser muito problema. Não. No caso de receptores em rack, tá? Na mesma unidade que as antenas estão no rack, normalmente elas estão afastadas de pelo menos 1/4 de onda, que seria 12 centímetros mais ou menos. Isso já ajuda na diversidade, então já não tem e também não tem problema de uma interferir com a outra. Tá? O que você não pode é pegar 2 antenas do mesmo rack que elas estão afastadas e dobrar elas para dentro, que uma fica tocando na outra, aí uma delas vai vai tirar a eficiência da outra. Se você tem 6 receptores SLX, se usar um combiner passivo, ou seja, seria um T, vai ser complicado, porque você não pode usar um T só, você vai ter que usar vários, né? Então,
é complicadíssimo isso. A minha solução é que 6 é um número meio complicado. Até 5 a gente pode colocar um distribuidor de antena, mas aí o mais fácil seria você pega um distribuidor de antena para 5, distribui a antena para os 5 e um deles você põe um T passivo de 50 ohms, tá? Que é um dispositivo barato, que realmente não é caro, que nosso distribuidor deve ter isso em estoque. E aí um deles você usa o T, porque aí você só tem 3 dB de perda, tá? E os outros você usa um distribuidor ativo, porque senão você vai perder muito na distribuição. Aí funciona se os seus transmissores ficarem sempre muito perto da antena. Receptores de marcas diferentes podem ficar mais próximos de que a mesma marca? Não, RF é RF, é tudo igual. RF não tem preconceito, tá? Um Shure intermodula com Audio-Técnica, que intermodula com Sennheiser, que intermodula com Intercom Telex, ou seja, não tem preconceito entre equipamentos de marcas diferentes. O RF é RF, tá? A não ser que sejam coisas do tipo um equipamento funciona em 2.4, ou um é VHF, o outro é UHF, é um pouco diferente, mas a maioria dos sem-fios são UHF modulado em FM, então eles funcionam basicamente iguais. Doze microfones sem fio e 8 in-ears. Tá. O ideal é que você faça a distribuição deles totalmente independente. Os 8 in-ears é o mais fácil, a gente tem um combinador de 8 vias, você combina eles e manda uma antena só, põe uma antena helicoidal, um combinador de 8 canais, você põe todos os in-ears numa antena só, e essa antena um pouco para frente da antena do sem fio. No caso de 12 microfones sem fio, você vai precisar de 3 combinadores, tá? 3 distribuidores de antena. Então, a entrada pode até ser por um passivo, ou o ideal eram 4 combinadores de antena, ou seja, onde você põe um combinador dividindo para os outros 3 e os outros 3 alimentando cada um 4 dispositivos. Tá? Dá para fazer um misto disso usando alguns T's passivos, tá? Para adaptar ao orçamento, mas qualquer coisa você dá um toque para mim, manda um e-mail ou fala com o John aí no Brasil e a gente te ajuda a fazer essa configuração, ou o nosso distribuidor também. Interferências de Nextel e celular. O Nextel ele entra mais, a interferência era mais áudio, tá? Não é tanto em RF, aquele que o Nextel faz, ele entra pelo áudio, não entra tanto pelo RF. 4G, 3G e 4G, você vai ter problemas, depende de cada país, tá? Mas se você estiver usando na banda de 700 MHz, que é essa banda de 700, hoje, teoricamente, tudo é UHF, a gente não tá, no Brasil pelo menos, você não tem celular na banda de VHF, de UHF. Mas com a televisão digital, na hora que apagar o análogo, eles podem vender essa parte, é o que está acontecendo no resto do mundo, aí o 4G vai entrar na banda de 700. Mas se você estiver usando 500, 600, não tem problema. A antena, você pode ter helicoidal ou rabo de peixe, que eu imagino seja a log periodic. São duas antenas diferentes. A helicoidal ela é mais fechada, tá? Ela tem 60 por 60, enquanto que a log periodic tem 60 por 120. E a antena helicoidal ela é mais focada, ela tem mais ganho. Então, se for para in-ear, eu prefiro a helicoidal, a não ser que o seu palco seja pequeno e você precise de mais abertura próxima. Aí a
a log periódico pode ser melhor. Mas tem que ser passiva, tá? Não pode usar a antena ativa com in-ear, porque o amplificador vai estar ao contrário. Trabalham com muita reflexão. O que reflete RF é metal, tá? Então precisa tomar cuidado com isso. De novo, frequência a melhor, tem que achar a frequência certa, tá? E garantir que você esteja com linha direta com as antenas. Se você tiver muito metal, muita reflexão, o ideal é colocar as antenas externas afastadas de pelo menos 1 metro uma da outra, tá? Sei lá, você tem a console, você põe uma antena de cada lado da console para melhorar a diversidade. O risco de intermodulação não é maior entre marcas diferentes. O risco de intermodulação é maior com potência maior. Tá? Então, o grande problema da intermodulação aumenta ao quadrado da potência de transmissão. Tá? Então, é muito complicado você aumentar a potência. Existem marcas que trabalham com alta potência. A Shure é uma marca que a nossa filosofia é menos potência para ter mais microfones funcionando ao mesmo tempo. Tá? Mas tem empresas que gostam, 250 mW, 100 mW, e isso aumenta muito a intermodulação. PGX você pode usar 4 microfones no máximo. Tá? Se você mais do que isso, você vai começar a ter problema. Eu diria que, me pergunta que equipamento da Shure com antena fixa de baixo custo a gente pode usar para uso profissional. Tudo depende do que você chama uso profissional. Teoricamente, os de antena fixa não são para uso profissional. Tá? Para uso profissional mesmo, eu começaria num SLX, num ULX, num ULXD, num QLXD. Tá? Se eu fosse comprar um microfone sem fio hoje, para uso eu compraria um QLXD ou ULXD, porque são os digitais e você vai estar garantido para o resto da vida com isso. Cantor com microfone sem fio é sempre complicado. Ou ele vai pegar muito perto da cápsula, vai virar um microfone omnidirecional, ou ele vai pegar muito perto da antena e vai acabar diminuindo a eficiência da antena. Mas e artista é artista, né? Não adianta. Por mais que você fale que ele tem que pegar o microfone em algum lugar, ele pode até ser legal e falar assim, não, eu vou, tá, obrigado e tal, mas aí o hábito vem e ele acaba mudando a mão e já foi. O Combiner PA821 não é um distribuidor passivo, ele é ativo e ele tem um alto nível de isolamento entre cada uma das entradas, o que faz com que você não tenha intermodulação entre as várias transmissões que você está combinando. Tá? Então, realmente, o combinador para in-ear é uma coisa que é até mais importante do que o distribuidor para os microfones. Tá? Ele não tem ganho, mas ele é ativo. Tá? Ele tem o ganho só para compensar a distribuição. Espelho é um problema, porque o fundo do espelho é metal. Então o espelho vai refletir. A distância de microfone vai depender do posicionamento de antena. Se você não tiver um PG, se você não tiver obstrução, ele deve funcionar 30, 40 metros sem problema. Um microfone, um sem fio que tem 2 antenas e uma está quebrada, ele vai funcionar até que ele precise usar outra antena. Se ele tiver um problema de diversidade e ele resolver usar a outra antena, ele vai cortar.
Aí ele vai cortar, vai estocar que cortou e volta para a antena, para a primeira, mas você perde o efeito de diversidade. Se você usa uma antena ativa e você amplifica, isso significa que você está compensando um cabo ou muito longo ou um cabo mau. Você, teoricamente, dois amplificadores, você até pode usar dois amplificadores, mas é para compensar uma perda muito grande. Dá uma olhada no cabo que você está usando, tá? Quantos metros tem? Naquela tabelinha ou na internet você acha qual a perda. Se a perda for muito menor do que o ganho que você está colocando, não vale a pena usar dois amplificadores. O único jeito da gente mudar a percepção das pessoas com relação ao microfone sem fio é com educação, não tem jeito. É isso que a gente faz, tentar educar o máximo possível as pessoas para entenderem que é uma ferramenta e que é uma ferramenta que você tem que usar de uma maneira correta, né? É difícil eu dar uma dica sobre que sistema usar para um lapela sem cancelar. Ou seja, depende muito da aplicação, de quantos microfones, se é teatro, se não é. Me manda um e-mail que é mais fácil eu te dar umas dicas do que usar. O problema de você amplificar duas vezes é que você vai amplificar o ruído também. Tá? Então, se você tiver algum ruído sério, vai ficar pior do que se você não amplificar. Uhum. Entre o 874 e o 830, se você quiser usar os dois juntos, tá? Se você tiver um cabo longo entre a antena e o 830, você vai compensar na antena a perda que você vai ter nesse primeiro cabo, aí você compensa no 830, que é o amplificador de passagem, a perda que você vai ter entre ele e o receptor. Bom, a gente está sempre aberto. Se um dia alguém falar assim, olha, eu preciso fazer um seminário para músico de como usar microfone, pode me avisar que a gente faz alguma coisa. Eu adoraria isso. Bom, senhores, a gente chegou numa uma hora aqui que a gente precisa terminar o nosso webinário. Agradeço muito a participação de vocês e qualquer coisa, por favor, manda um e-mail que eu respondo offline. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.